Queria agora passar a palavra agora para o Dr. Daniel Magnoni, que é cardiologista e nutrólogo do Instituto Dante Pazanese e do Hospital do Coração, além de ser chefe da seção de nutrição clínica também do Dante Pazanese. O Dr. Daniel também é um dos membros do Comitê Multidisciplinar da campanha Doce Equilíbrio e vai nos trazer aí as suas considerações, inclusive trazer resultados de uma pesquisa que foi conduzida por ele e por sua equipe no Instituto Dante Pazanese. Dr. Daniel, por favor, muito obrigado pela presença. Boa tarde, agradeço o convite de estar presente nessa mesa. Sem dúvida nenhuma, uma grande inovação em termos de discussão dos problemas que afligem a nossa sociedade. O Instituto Dante Pazanese de Cardiologia é um instituto estadual, ligado à Secretaria Estadual da Saúde, que atende por dia em torno de 2.000 pessoas nos nossos diversos ambulatórios. Então, o setor de nutrição e de prevenção continuadamente desenvolve pesquisas visando atingir o centro das decisões das pessoas para que desenvolvam, por meio de educação, ações de prevenção. Nesse aspecto, já desenvolvemos um programa chamado Obesidade Zero, que já se tornou lei na cidade de São Paulo, tramita no Congresso Federal, já está há alguns anos tramitando, mas na cidade de São Paulo já foi aprovada pelo vereador Paulo Frangi, um projeto de obesidade zero. Eu fico muito contente que grande parte das decisões do Ministério da Saúde vem em direção a esse projeto, que pressupunha várias ações em educação nas escolas, merenda escolar, ações de redução de peso, tornando a avaliação do peso a porta de entrada do sistema de saúde. Eu vi a apresentação do ministro e, sem dúvida nenhuma, estamos juntos e as pesquisas do Dante Pazanese, no sentido de obesidade, batem diretamente com as ações focadas pelo Ministério e também, junto com o doutor Edmundo colocou, ações efetivas e passíveis de serem efetuadas no curto prazo. O consumo equilibrado e uma nova percepção sobre açúcar foi um grande debate que nós tivemos no Dante e para entender o universo do açúcar em relação aos nossos pacientes. Nós partimos de premissas de que o açúcar envolve alimentação saudável, cultural, historicamente, os exercícios físicos e o sedentarismo podem impactar nas doenças tão ou mais do que o consumo de excesso calórico e de açúcares de uma forma geral, e também que os rótulos estariam envolvidos, do ponto de vista do entendimento desses rótulos, estariam envolvidos na percepção e nos processos de redução de um ou outra vez aumento de um outro nutriente. Entrevistamos então 1.200 pacientes consecutivos que aportavam ao nosso instituto. Eram pacientes que não tiveram nunca acesso à nossa instituição, nem a médicos, nem nutricionistas. Eram pacientes então isentos de conhecimentos básicos fornecidos pelo nosso instituto em relação à educação e à prevenção das doenças. Partimos dos premissas de que grandes diretrizes internacionais colocam a necessidade do açúcar, chamam atenção para o excesso de açúcar, chamam atenção para o sedentarismo e chamam atenção para os processos educacionais. Diretrizes são atualmente as normas que guiam os profissionais de saúde. No mundo globalizado, da possibilidade de pesquisas em vários momentos, por vários centros, no mesmo tópico, essas diretrizes elaboradas pelas sociedades médicas de nutrição, sociedades envolvidas com os processos de saúde, hoje normatizam as nossas condutas. E exatamente essas diretrizes da Sociedade de Diabetes, de Cardiologia, diretrizes do próprio Ministério da Saúde, do OMS, foram as bases da nossa pesquisa. Nós pretendemos com isso entender qual era a percepção sobre o açúcar. Tentar identificar naquele universo, e vejam vocês, que é um universo muito particular. Eram pessoas já com algum diagnóstico de doença cardiovascular. Então é um universo de pacientes doentes que procuravam o nosso instituto para prevenção e tratamento. E também obter subsídios de como comunicar que o açúcar em excesso faz mal. A partir daí, nós começamos a observar o que a população paciente, não a população de profissional de saúde, não a profissão de pessoas ligadas à legislação, nem as pessoas relacionadas à indústria, qual era o conceito de açúcar. E vejam vocês que açúcar para eles é aquele
branco, adicionado no café com leite, adicionado no dia a dia em sucos. Não é o açúcar no alimento industrializado, não é o açúcar no alimento manipulado na casa. Quando se perguntava com relação ao consumo de açúcar, se via que se consumia açúcar naquela casa e as informações estavam advindas de quanto se comprava. Outro aspecto interessante é que as pessoas hoje perdem a noção de quanto se compra. Outro aspecto mais interessante é a comida fora do lar. Existe um grande consumo de sódio, de gordura saturada e de açúcar não relacionados diretamente ao consumo da família. São aspectos, então, que são importantes no desenvolvimento de processos educacionais, que são importantes no desenvolvimento de ações que vão reduzir uma série de doenças. Outro aspecto que nos chamou a atenção é a baixa leitura dos rótulos. Os rótulos são lidos por 1/3 da população e grande parte das pessoas que leem o rótulo, que nos diziam ler o rótulo, quase 75% deles, são outros dados dessa pesquisa, não entendiam as informações, confundiam lista de ingredientes com rótulo do alimento. E um assunto que nos chamou a atenção, numa subderivação dessa pesquisa, nós entrevistamos também 300 pessoas chegando ao laboratório de nutrição. A primeira informação que se procura no rótulo é data de validade. A segunda é se tem fibras. A terceira é o preço. A população acha que preço está relacionado ao rótulo. A quarta seria açúcar e a quinta seria sódio. Vejam vocês então que às vezes um rótulo muito bem desenhado, as pessoas procuram aquele rótulo outras coisas, não necessariamente os processos educacionais. Nesse aspecto, foram vistos também que se tinha um consumo excessivo de alimentos fora de casa, alimentos que podem conter açúcar, mas não são vistos pela população como alimentos açucarados. Fomos também observando que os pacientes do Dante Pazzanese, que tinham um consumo a mais de açúcar, mais praticavam atividade física, relativamente tinham menos obesidade, menos excesso de peso do que aqueles que consumiam ou diziam consumir açúcar e não praticavam atividade física. Vendo então que a atividade física, que é uma constatação lógica, nós sabemos disso, nós temos que entender o nosso paciente, de que a atividade física no paciente cardiopata está relacionado a menos obesidade, mesmo que ele tenha um consumo médio maior do que os outros pacientes. Essas conclusões nos levaram a modificar muitos dos processos de atendimento. Nós mudamos, inclusive, fortalecemos mais os processos de atendimento em grupo, entendendo que a discussão sobre como ler um rótulo num grupo de pessoas é muito mais frutífera no aprendizado do que a discussão individual, nutricionista, paciente, médico, paciente. Começamos a entender que a explicação da leitura do rótulo deve fazer parte de um processo de atenção à saúde, mas entendemos também que esse processo não é um processo fácil de ser efetivado por um médico, na medida que o momento da consulta pressupõe outros enfoques não educacional. Entendemos então que o profissional de nutrição é muito importante nesse processo. E a partir daí começamos a incentivar ações educacionais e temos a plena certeza de que a porta de entrada do sistema, objetivando a observação da obesidade, deve fazer parte das ações de saúde. Nós temos um trabalho paralelo, onde alguns anos atrás nós observamos como estava o peso e a altura dos pacientes internados no Hospital SUS. Quase 60% dos pacientes, muitos anos atrás, meninos, não agora, quase 60% dos pacientes estavam sendo internados ou operados sem peso e altura anotado. Peso e altura faz parte de uma primeira parte de uma consulta. E certamente, se fizéssemos alguma análise nos postos de saúde ao redor do Brasil, veríamos que as pessoas podem ser muito bem tratadas, mas grande parte delas não tem como obrigatoriedade serem pesadas e medidas. Esses processos educacionais ajudaram o Dante a melhorar o atendimento, ajudaram a nós ensinarmos os nossos quase 300 residentes que vêm do Brasil todo a ter uma atenção mais focada nos hábitos de consumo e com isso entender que isso pode interferir diretamente na prevenção e na cura de doenças. Com relação ao açúcar, nós entendemos que da mesma forma do sódio é necessário
já foi muito bem colocado aqui, uma mudança nos parâmetros das informações dos rótulos. É necessário um rótulo brasileiro, é necessário um rótulo de fácil leitura, de fácil compreensão, e que também esse rótulo se torne uma ferramenta de educação. Nós sabemos as dificuldades do rótulo brasileiro em relação ao Mercosul, nós sabemos que existem muitas variáveis legais, muitas variáveis científicas, muitas variáveis econômicas envolvidas. Mas a educação nutricional em crianças, o acesso nas unidades de saúde, tendo como porta de entrada a medida do peso e as mudanças do rótulo, podem, pela essa pesquisa do Dante, impactar diretamente, não no curto prazo, mas a longo prazo nas despesas de saúde, que nós estaremos, sem dúvida nenhuma, interferindo na mortalidade da doença de maior prevalência no Brasil. Hoje nós temos entre 400 a 500 mil mortes por doença cardiovascular. Eu agradeço as pessoas que estão na plateia, que ajudaram no apoio a essa pesquisa, agradeço a presença aqui, poder apresentar para vocês, e sem dúvida nenhuma, no Dante Pazzanese, nos nossos meios de divulgação do Dante Pazzanese, quem quiser poderá ter acesso a muitos mais dados, são quase 400 conclusões desse trabalho, com 1.200 pacientes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Daniel. Gostaria também, nesse sentido, de lembrar que os resultados dessa pesquisa também podem ser acessados pela campanha, no site da campanha Doce Equilíbrio, que é www.campanhadoceequilibrio.com.br. Fiquem à vontade, então, para conhecer um pouco mais dos resultados desse trabalho.